Olá, eu sou Catiúcia Lima, do canal Bela Cuidar. E hoje eu vim falar com vocês um assunto muito importante para quem tem crise de pânico e crise de ansiedade. Mas antes de falar isso com vocês, eu quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo e curtir também, que isso ajuda muito o engajamento do canal. E também eu quero agradecer a vocês, aos meus seguidores, as pessoas que estão curtindo nossos vídeos. Muito obrigado, porque isso se espalha e ajuda mais pessoas que precisam de um acolhimento e entender que não estão sozinhas. E agora sim, vamos falar sobre o assunto de hoje. Quando nós temos crise de pânico e crise de ansiedade, a princípio a gente não sabe o que tem. Depois que a gente já sabe, eu vou falar no meu caso, eu ignorei essa situação, eu não aceitava estar com crise de pânico, crise de ansiedade, não aceitava estar vivendo e passando o que eu estava passando, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, ativa, fazia muita coisa e de repente era como se fosse uma planta, um girassol. O girassol estava todo lindo e maravilhoso, de repente o girassol começou a murchar. E isso eu não aceitava estar daquele jeito. E só contribuía para a minha crise de pânico. Eu, em vez de ajudar a ficar boa, eu estava ajudando a ficar pior. À medida que eu ia ignorando que eu estava com crise de pânico, eu tinha muitos sintomas, eu tinha muitas crises durante o dia todo, e isso era independente de onde eu estivesse, porque a crise de pânico é assim, ela vem quando você menos espera. E eu tinha muitos sintomas e muitas crises, que quanto mais eu tinha, mais eu queria lutar contra, e isso só me atrapalhava. Isso só me deixava mal, isso não me ajudou em nenhum momento. Até que eu percebi que quanto mais eu lutava contra a minha crise de pânico, mais eu sofria. Porque ela queria me proteger de alguma coisa que ela acha que eu estava passando. E eu não estava passando por nada naquele momento. Mas o meu corpo estava falando todos os sinais. E a partir do momento que eu comecei a mudar a minha postura em relação a isso, eu comecei a praticar minhas técnicas, tantas técnicas que eu já falei aqui para vocês, a técnica de respirar, a de parar de pensamento, eu comecei a usar o meu diário de pensamentos, eu comecei a fazer meditação, porque a partir do momento que eu comecei a fazer o meu tratamento na terapia, eu não fiquei só na terapia, eu queria procurar mais, primeiro eu queria entender o que era crise de pânico, crise de ansiedade, e depois eu queria entender outros meios que eu pudesse também me ajudar, porque eu não queria continuar do jeito que eu estava. E é uma forma também de você ajudar a terapeuta a te ajudar. Então, assim, você pega aqui a terapia e depois você pega algum conhecimento que você tem e você une esses dois para vocês poderem fazer o tratamento adequado. E assim foi que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer mais as minhas técnicas, a fazer mais meditação, e eu faço até hoje. E é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês ignorarem os sintomas que vocês estão sentindo, para vocês que já sabem que tem crise de pânico ou crise de ansiedade, é muito complicado, porque quanto mais vocês ignorarem, mais vocês vão sofrer. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer estar sofrendo com crises e mais crises, parando de trabalhar, parando de curtir sua vida, parando de sair de casa, parando de viver com a sua família por causa de uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Se você tem como se ajudar, procure ajuda. Procure um psicólogo. Vá atrás de psicólogos. Tem psicólogos na rede pública, tem psicólogos nas faculdades particulares. Então, assim, procure um meio de achar um psicólogo para vocês. Vocês tendo esse psicólogo, procure outros meios, vá fazer uma caminhada, vá fazer uma atividade física,
vá fazer meditação, sabe? Faça mais as técnicas que vocês vão aprender com a psicóloga, porque tudo isso junto vai ajudar você a ser uma pessoa melhor para você mesma. Você vai conseguir lidar melhor com as circunstâncias da vida, você vai conseguir se entender, você vai conseguir enfrentar tudo o que você tem que enfrentar quando se tem uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Era isso que eu queria falar com vocês hoje e agradecer novamente por tudo que vocês têm feito pelo meu canal aqui no YouTube e também lá no Instagram. Muito obrigada. E um abraço bem carinhoso em todos vocês.